Olá pessoal, nesse quarto e último vídeo eu vou falar sobre o livro do Daron Acemoglu, Por que as Nações Fracassam, as conclusões. Então, o livro destaca essa conclusão, ou seja, você tem que depender de instituições inclusivas para garantir o sucesso econômico. O fato de você tê-las não quer dizer que isso é definitivo, né? Isso pode voltar atrás. Então ele chama atenção porque é o poder das oligarquias, né? E Robert Michels chamava isso, se referia à lei de ferro da oligarquia, né? A lógica interna das oligarquias e de qualquer organização hierárquica, segundo Michels, é de que se reproduzirão não apenas quando o mesmo grupo estiver no poder, mas quando um grupo completamente novo assumir o controle. O Karl Marx, ele dizia assim: a história ela se repete, na primeira vez como tragédia, na segunda como farsa. Ou seja, você tem aquele país lá na África colonizado, explorado pelo europeu, faz sua independência e assume o poder um grupo da África que se transforma em ditador e em corrupção e explora o povo do mesmo jeito. Você troca um ditador pelo outro. Então, muitos líderes pós-coloniais africanos, além de se mudarem para as mesmas residências, usaram as mesmas redes de proteção, empregaram os mesmos modos de manipular mercados, dar monopólios, extrair recursos usados pelos regimes coloniais. Fizeram ainda coisas piores, ou seja, é uma mudança que na verdade é uma farsa. É uma farsa que o oponente ardoroso do colonialismo viesse para resolver os problemas. Então, a Inglaterra não se tornou uma democracia. Outra conclusão que ele gosta de citar no livro, né, é que não vamos imaginar que a Inglaterra, depois da Revolução Gloriosa, em 1688, se tornou uma democracia plena. Não, longe disso. Apenas uma pequena fração da população naquela época tinha representação formal. O que é importante destacar é que essa fração era pluralista, ou seja, depois de instalado o pluralismo, houve uma tendência para se criar um círculo virtuoso e se aprofundar cada vez mais esse pluralismo. Ou seja, estamos indo na direção de uma sociedade mais plural, mais democrática, de uma sociedade mais inclusiva. Então, ainda que esse processo fosse longo, tumultuado e incerto, embora a democracia que está emergindo na América Latina seja em tese diametralmente oposta ao domínio das elites e em sua retórica e ação redistribua direitos e oportunidades para o povo, suas raízes se baseiam em regimes extrativistas. Aí está se referindo a Perón, está se referindo a Menem, a Kirchner na Argentina, a Chaves na Venezuela. Esses são citados nominalmente no livro. Então, essa é a lei de ferro da oligarquia. Você troca um governo extrativista por outro. Então, as nações fracassam economicamente devido às suas instituições extrativistas, que mantêm os países na pobreza. Agora, tem exceções. Ele conta o caso da Botsuana. Botsuana era um dos países mais pobres do mundo. Havia um total de 12 quilômetros de estrada só. Só tinha 22 pessoas com diploma universitário. Tá? No entanto, nos 45 anos que se seguiram à independência, Botsuana se tornaria um dos países de maior crescimento no mundo. Ela hoje tem renda per capita maior do que os outros países da África e está no mesmo nível que países do leste europeu, como Estônia e Hungria. Como conseguiu romper esse ciclo? Por meio do rápido desenvolvimento de instituições econômicas e políticas inclusivas.
É um país democrático, realiza eleições regulares, não passou por guerras civis ou intervenções militares. Existem instituições econômicas que garantem os direitos de propriedade, estabilidade macroeconômica, ou seja, você tem um mercado inclusivo. Quando os diamantes apareceram na década de 70, isso não causou uma guerra civil, e sim serviu como base para que o governo usasse as receitas para investir em serviços públicos. Então, temos aí um exemplo que vai na linha que ele está dizendo. O crescimento atual chinês, por exemplo, ele tem muitas semelhanças com o crescimento soviético e também com a da Coreia do Sul. Embora os primeiros momentos do crescimento chinês tenham sido liderados por reformas radicais no mercado do setor agrícola, as reformas do setor industrial haviam sido mais contidas. Isso no começo. Mesmo hoje, o Estado e o Partido Comunista têm um papel central na decisão. Como a União Soviética, a China cresce rápido, mas ainda se trata de crescimento sobre instituições extrativistas e o controle do Estado com poucos sinais de transição para instituições políticas inclusivas. Então, segundo o livro, o destino da China será o mesmo da União Soviética, vai entrar em colapso. Bom, será? Não é isso que a gente está vendo, né? A China está crescendo a 10% há não sei quantos anos. Em 1961, agora isso do lado político, houve sim mudanças na China no lado econômico. Ela abandonou aquela economia planificada, abandonou. Temos agora um modelo baseado em mercado. O Deng Xiaoping dizia o seguinte: não importa se o gato é preto ou branco, se ele caçar o rato, ele é um bom gato. Ou seja, não importa se eu vou adotar medidas capitalistas aqui. A Huawei, empresa chinesa, ela tem ações na bolsa pelo mundo todo. Ela é comunista? Não, ela segue as regras de mercado. Para o Deng Xiaoping, importa se o gato é preto ou branco. Está crescendo, está fazendo riqueza, está ótimo. Então, essa mentalidade mais pragmática da China tem levado o país a um crescimento econômico acelerado. Então, o que fez a China dar essa guinada, né, foi a morte aí do Mao Tse-tung. Então, alguns acreditam que a China esteja mostrando um caminho alternativo em que o autoritarismo leva ao desenvolvimento. Mas eles estão errados, segundo Daron Acemoglu, né? Já vimos as raízes mais importantes do sucesso chinês. É uma mudança radical nas instituições econômicas, que deixaram de ser rigorosamente comunistas e caminharam para as instituições que oferecem incentivos ao crescimento da produtividade e do mercado. Então foi essa guinada econômica que fez a China crescer. Agora, segundo o autor, isso não tem muita possibilidade de durar por muito tempo, enquanto não houver uma abertura política. Então, o Daron Acemoglu diz que ele tem uma proposta bastante ambiciosa, né? Uma teoria que possa explicar do Neolítico até o século XXI. É uma teoria simples, ele diz assim, usamos para explicar os principais contornos do desenvolvimento econômico desse planeta, desde a Revolução Neolítica. A relação entre instituições econômicas e políticas inclusivas e a prosperidade é central para a nossa teoria. Instituições econômicas inclusivas que garantam o direito de propriedade, criam oportunidades igualitárias e incentivam investimentos em novas tecnologias, têm mais chances de levar ao crescimento econômico. O crescimento econômico requer inovação, que só pode acontecer quando o sistema novo é substituído por esses fatores aí. Como temem a destruição criativa, as elites que dominam as instituições extrativistas resistirão a ela e em qualquer crescimento que germine será breve. Então ele diz que insistir nos modelos autoritários não tem muito futuro. Grandes mudanças institucionais é o pré-requisito para grandes mudanças econômicas.
acontecem como resultado da interação das instituições vigentes e são resultados de conjunturas críticas, né? Então, o que desencadeou a revolução lá na Inglaterra? Segundo ele, o que desencadeou foi a crise, o que levou à crise no sistema feudal. O que levou à crise? Segundo ele, foi a peste negra. A peste negra fez com que o número de agricultores despencasse, o pessoal simplesmente morreu, a produção agrícola despencou e o poder das autoridades feudais despencou. Isso abriu margem para que você questionasse o modelo feudal e abrisse para um sistema mais plural. Tá? Então, essa ruptura veio a partir dessa conjuntura crítica que surgiu lá na Inglaterra. O relato que apresentamos até aqui indica que qualquer abordagem baseada no determinismo histórico, ou seja, baseada em fatores geográficos, culturais ou até mesmo históricos, é inadequada. Pequenas diferenças e contingências não são apenas partes da nossa teoria, são parte da construção da história. Então, essa contingência, peste negra, ela desencadeou uma reviravolta lá na Inglaterra. Então, é isso que ele argumenta. Ou seja, você acreditar que você está condenado a, ele não é partidário dessa ideia. Ah, a geografia não nos favorece. Não, isso é um comodismo, tá? Isso não é nada irreversível, né? Esses fatores geográficos, culturais e históricos, eles podem ser revertidos. Aí o autor fala também existe uma teoria, né, a teoria da modernização, formulada por Seymour Lipset. Ele diz o seguinte, que toda sociedade, à medida que cresce, ela caminha a uma existência mais moderna, desenvolvida e civilizada, e a democracia. Thomas Friedman ele dizia o seguinte, olha, se você deixar que o McDonald's abra em qualquer país, a democracia e a instituição claramente virá, certamente virá. Tá? Basta abrir o McDonald's, né? Tá sintetizando a coisa. Que isso vem naturalmente, né? Bom, então a ideia de que à medida que a renda aumente, que a instrução aumente, todo o resto irá vir, democracia, direitos humanos, segurança à propriedade, né? Bom, não é isso que a história mostra, tá? O rápido aumento do comércio entre os Estados Unidos e a China desde meados dos anos 80 praticamente não mudou nada o regime autoritário chinês, cada vez mais autoritário. Tá? A mesma coisa com relação ao Iraque. Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, vamos instalar aqui instituições democráticas. Também não deu certo lá, bastou sair para desfazer tudo. A gente está vendo a mesma coisa agora com o Afeganistão. Você instalou instituições lá ocidentais no Afeganistão, bastou sair e os talibãs retomaram. Então, essa teoria da modernização ela tem muitas falhas, tá? Ela é incorreta. Ela não nos ajuda a pensar sobre como enfrentar os grandes problemas das instituições extrativistas das nações que estão fracassando. Outro exemplo, Alemanha e Japão. Eles eram entre as nações mais ricas e mais industrializadas na primeira metade do século XX. E o que aconteceu? Partido Nacional Socialista da Alemanha. Regime militarista no Japão. Tá? Então, levou a ditaduras com o crescimento econômico. Então, essa ideia de que o crescimento econômico, a riqueza, vai levar à democracia, a história não prova que isso necessariamente aconteça. A Argentina era um dos países mais ricos do mundo no século XIX. Tão rica quanto a Grã-Bretanha, ou talvez até mais, em função de ter se beneficiado do boom mundial de commodities. E era também a população mais instruída. E isso não evitou que a Argentina entrasse num caminho, um círculo vicioso aí. Questão da ajuda humanitária. Resolve você chegar e dar ajuda humanitária para um país pobre? É essa a maneira de resolver os problemas? Cara, ele diz que não. Ele dá o exemplo do Afeganistão,
que você teve lá uma grande campanha, os governos ajudaram o governo do Afeganistão, né, quando foi ocupado lá pelos americanos, e eles, o que se viu ali, né? O que se viu é que do dinheiro que foi dado ao Afeganistão, 20% do total foi para montar o escritório central da ONU em Genebra. Só para manter aquela estrutura. Mais 20% foi para contratar uma ONG, que ela abriu um escritório em Bruxelas. Só para manter essa estrutura, mais 20%. E depois o que chegou lá no Afeganistão? Aí ele dá um exemplo aí, chegou caso até de vigas de madeira foram transportadas lá para construir casas no Afeganistão. Essas vigas de madeira foram transportadas por uma empresa que detinha um monopólio do transporte lá no Afeganistão. Ou seja, você está perpetuando as instituições. Essa empresa de transporte ganhou dinheiro com esse negócio. Então você está perpetuando isso. E aí as pessoas lá quando chegou lá no morador, finalmente a viga de madeira chegou lá no morador, eles descobriram que aquilo ali não servia para construir casa, não dava, não dava para... Que casa que eu vou construir aqui, cara? Você está pensando o quê? Sabe o que aquilo virou? Virou lenha. Usaram como lenha. Então a ideia de que os países ocidentais ricos deveriam fazer repasses de grandes quantias para os países pobres superarem a pobreza, tem um problema sério aí, que é você usar esse dinheiro para alimentar os governos que não estão comprometidos com isso. Ou os governos, ou as estruturas, né? No caso do Afeganistão, você até tinha lá, os americanos estavam governando lá, estavam tomando. Mas você contrata uma transportadora que é lá de um cartel lá, que detém um monopólio. Entendeu? Cadê a competição? Então você está perpetuando lá as elites lá que estão lá no poder. Isso não significa que toda ajuda humanitária estrangeira deve ser eliminada, tá? Porque isso pode acabar criando um problema ainda maior, né, de sofrimento humano. Mas há que se ter essa perspectiva. E aí o livro meio que culmina, estamos já chegando no final do livro, né? Estamos chegando naquela coisa da conclusão, né? Conclusão, está concluindo e tal. E aí ele cita um exemplo de país que conseguiu romper as suas estruturas extrativistas, coloniais, que está entrando num rumo ao desenvolvimento e à democracia, que é um exemplo a ser seguido pelo mundo. Que país é esse, eu pergunto? Qual país que ficou faltando eu falar nesses 4 vídeos? Quem ele deixou por último, como exemplo a ser seguido? Estamos falando de Luiz Inácio Lula da Silva, que era um metalúrgico, se tornou presidente, trouxe os grupos sociais para o poder, vários movimentos sociais, e levou o país ao desenvolvimento econômico, à redução da desigualdade. É apontado como um exemplo. O livro aponta como exemplo. Então, o Brasil se tornou parte dos BRICS, sendo o primeiro país latino-americano a de fato ter peso nos círculos diplomáticos internacionais. Então, realmente, o livro está escrevendo em 2012, tá? Isso aí está na época em que estamos aí na época do boom das commodities. Então você tem a revista The Economist mostrando o Cristo Redentor decolando, se lembram disso? Está nessa época. Então havia ali Olimpíadas, né? Então havia ali um otimismo que o Brasil estivesse naquele momento decolando para um desenvolvimento e rompendo com esse ciclo. Ele usa essa palavra, o Brasil está rompendo esse ciclo. Agora, cara, rompeu. Ele não ficou até o final para ver a história, né? Ou seja, os índices de desenvolvimento, crescimento econômico do Brasil caiu depois disso, né? Aí, em determinada parte, ele fala assim, o livro, Daron Acemoglu, ele fala assim, entre aspas, está ele falando, a ascensão brasileira desde a década de 70 não foi forjada por economistas de instituições internacionais que instruíram os formuladores de políticas públicas do país,
dizendo quais políticas seguir ou como evitar falhas de mercado. Não foi resultado de injeção de ajuda estrangeira, não foi resultado natural da modernização. Ele foi consequência de diversos grupos de pessoas construindo instituições inclusivas de forma corajosa, está se referindo ao Lula, o que acabou levando a instituições econômicas mais inclusivas. A história, como vimos, está repleta de exemplos de movimentos reformistas que sucumbiram à lei de ferro da oligarquia e substituíram um conjunto de instituições extrativistas por outro ainda pior. Mas isso não aconteceu no Brasil. Aí, então, isso daí... Agora, cara, instituições econômicas inclusivas na década de 70. Cara, na década de 70 você está falando do Médici, cara. Você está falando do auge do regime militar. Você está falando de ditadura. Não tem eleições para presidente. Eu não entendi essa parte aí que ela foi. Porque ele está falando, está se referindo a instituições inclusivas políticas. Na década de 70? Regime militar? Bom, não entendi. O que veio depois, né? O que veio depois, vamos botar um parênteses aí, veio crise da dívida externa, né? Você lembra disso? Superinflação. Ele não falou aqui da superinflação. Isso veio na democratização. Tá? Então, assim, ele simplificou muita coisa aqui para caber no modelo dele, né? Ele criou um modelo, encaixou o Brasil aqui como o ápice desse modelo. Só que, pô, tem falhas. O Brasil não se encaixa bem nesse modelo que ele está colocando, né? Aí ele fala da Venezuela. Na Venezuela, pelo contrário, a corrupção, os conflitos persistiram na Venezuela. E, em parte, como resultado disso, quando foram às urnas, os eleitores estavam dispostos até mesmo a dar seu apoio a déspotas em potencial como Hugo Chávez, provavelmente por acreditarem que somente ele seria capaz de enfrentar as elites da Venezuela. Como consequência, o país continua perecendo sobre instituições extrativistas, ao passo que o Brasil quebrou seu ciclo. Poxa, quebrou o ciclo, o Brasil? Ele não viu depois, né? Ele não viu depois, né? O que se seguiu depois ele não viu. Bom, conclusão. É claro que existem alguns fatores óbvios que tornariam a decolagem do processo de empoderamento mais provável. Que fatores são esses? Centralização política. Primeiro, não pode cair na barbárie, tá? Segundo, tem que ter instituições políticas pré-existentes que gerem um mínimo de pluralismo. Não dá para criar do zero, de modo a criar amplas coalizões. E terceiro, tem que ter instituições da sociedade civil. E aí vem imprensa, que possa coordenar e participar dessas demandas da população, para que os movimentos de oposição não sejam facilmente esmagados pelas elites. Aqui eu faço um parênteses aqui, ele fala muito da imprensa, papel positivo da imprensa, papel positivo. Cara, e o que a gente está vendo aí com os grupos do Zap, hein? E esses robôs aí, hein? E as fake news, hein? Quer dizer, essa questão da imprensa, das comunicações, né? Ela também tem dois lados nessa história aí, né? Não é só um lado positivo. Ele só destacou o lado positivo da imprensa, mas também tem um lado negativo aí também, né? Então, é isso então. Obrigado.